Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles. Por isso vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos entender o Evangelho de hoje como o tema de oração. Jesus já falou como os fariseus rezam, eles chamam a atenção para si. Eles gostam de ser louvados, adorados, ou seja, em vez de louvar a Deus, eles querem receber o louvor e a adoração. E hoje Jesus fala como os pagãos rezam. O pagão é aquele que modela para si um Deus segundo o seu próprio gosto, segundo os seus próprios desejos, e ele faz gritos multiplicando as palavras para chamar a atenção do seu ídolo, do seu Deus. Isso nós podemos perceber lá no Antigo Testamento, quando os profetas de Baal se cortavam, gritavam, chamando a atenção de Baal, que era um ídolo, um falso Deus, lá no Antigo Testamento. O pagão, querido irmão, é aquele que modela o seu próprio Deus segundo os seus desejos. Será que nessa sociedade de hoje cada um quer buscar aquilo que deseja, em vez de dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua santíssima vontade? Se o pagão é aquele que modela com as suas próprias mãos o seu próprio Deus, para fazer orações pagãs, ou seja, desejar a morte do inimigo, ou fazer um sacrifício, um despacho e dizer: eu quero separar uma família, eu quero destruir a vida de alguém ou separar um casal, o pagão reza desse jeito. Mas nós cristãos, nós lembramos que não somos nós que modelamos um Deus para nós, ao contrário, nós fomos modelados por Deus. Isso está escrito lá no Gênesis, quando Deus modelou o homem à sua imagem e semelhança. Então, como que nós temos que rezar? Se os fariseus rezam chamando a atenção para si, o pagão reza gritando a um ídolo vazio que não existe, nós somos chamados a nos unir a Jesus para rezar Abba, Papai. Quem é filho de Deus é Jesus, mas nós nos unimos a Jesus para fazermos a oração que Ele mesmo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E essa união a Jesus nada mais é do que uma identificação a Jesus. Eu vou me assemelhando a Ele e eu vou pedindo: Pai,
Abençoa os meus irmãos, dá-me a graça de perdoar aqueles que me ofenderam. Pai, dá-me o pão de cada dia. Essa confiança total e filial ao Pai que Jesus teve. Então, quando nós rezamos o Pai Nosso, nós nos unimos a Jesus de modo profundo. A missa, queridos irmãos e irmãs, é a oração que nos faz com que tenhamos essa experiência. Por exemplo, no momento da comunhão, nós recebemos o próprio Jesus que está em nós, no nosso coração, e nós nos unimos a Ele de maneira tão forte e tão amorosa que nós podemos dizer com Ele, Pai. Nós podemos dizer a Deus, Abá. E pouco a pouco nós vamos nos tornando semelhantes a Jesus, sermos realmente filhos de fato. Um dia uma senhora falou, padre, o meu marido não vai à igreja, ele não acredita em Deus, como é que eu vou fazer no momento do enterro dele, quando ele morrer? Inclusive ele estava muito doente. Aí eu falei para ela, reze, peça, suplique pela conversão do seu marido, pela salvação do seu marido. E foi isso que ela fez. Ela suplicou, ela rezava. Essa oração não foi uma oração pagã. Essa oração não foi como a oração dos fariseus. Essa oração foi na vontade de Jesus, que é a salvação de todos. Então ela rezou pela salvação do seu marido. E um dia eu recebi a ligação dela, padre, o meu marido está no hospital, vivendo os seus últimos momentos. O senhor pode vir aqui? Então eu deixei a casa paroquial, fui até o hospital. Já levei minha maleta de missa com água de Lourdes, porque eu morava na França, então eu carregava comigo água de Lourdes. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, Jaque, eu estou aqui. Eu sei que o senhor tem a sua dificuldade na sua fé, mas eu lhe pergunto, o senhor quer ser batizado neste momento? Ele apertou minha mão e disse, aperta minha mão se você quer ser batizado. Ele apertou 3 vezes a minha mão bem forte, e naquele momento já comecei o rito do batismo, implorando sobre ele a graça da salvação. Eu falei, já que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua esposa chorava de alegria, não porque o seu marido tinha sido curado do câncer, mas ela chorava porque o seu marido estava salvo. Lembrando aquilo que Jesus falou ao bom ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ou seja, no último instante, Deus escutou a oração dessa mulher que rezou em nome de Jesus, que rezou unida a Jesus, na vontade de Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta Santa Missa, que possamos nos unir a Jesus e dizer, Pai, que seja feita a vossa vontade, porque nós temos aquela tendência pagã de dizer que seja feita a minha vontade. Não, Pai, que seja feita a vossa, não a minha vontade. Amém.